parada é um projeto. Você pega a definição de projeto do PMBOK Guide da sexta edição, ou das anteriores, tá? A definição é sempre a mesma. O projeto é esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. É temporário, né? Tem um início, meio e fim, né? Tem as fases de um projeto, ocorrem também numa parada. Então, ainda que seja um evento da manutenção, tem características distintas e vamos aprofundar um pouco isso aí. De mais nada, vejamos como é o ciclo de vida de um projeto de construção e montagem. Temos a fase de concepção, a ideia, depois a fase de planejamento, depois a fase de implementação, que é a execução física, e depois a finalização, o encerramento. Esse é tipicamente o ciclo de vida de um projeto de construção e montagem. E uma parada tem um ciclo de vida similar, porém, a fase de execução ela é bem mais estreita. Você tem um longo planejamento, usualmente você leva 1 ano e meio, às vezes 2 anos, quando é uma paradinha menor, 1 ano, mas um longo prazo de planejamento para um prazo de execução muito curto, porque você tem que executar a parada em 30, 40 dias. Quando você tem um projeto, o projeto demora, até porque muita coisa aí, né? Você está partindo do zero, mas além do mais, o projeto é uma expectativa de retorno. A parada é uma parada de algo que já está gerando lucro. Então, a parada é lucro cessante, por isso uma pressão enorme, tá? De cumprimento de prazo em cima de nós que gerenciamos paradas de manutenção. Conforme eu estava mencionando, né, apesar de ser de manutenção, o planejamento da parada difere totalmente do planejamento da rotina de manutenção. Em primeiro lugar, a parada é um evento único, não repetitivo. Entendeu? Varia, né, o prazo de campanha, às vezes é 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Para caldeiras pode ser 18 meses, mas enfim, é um evento único. Mesmo que você tenha uma outra parada daqui a 2, 3 anos, vai ser uma parada diferente, né? Enquanto que na rotina você tem eventos repetitivos, como o nome já o diz, rotineiros. A parada ela é fortemente baseada em interdependências, ou seja, eu vou fazer a manutenção em uma torre, eu tenho que montar andaimes, eu tenho que abrir os acessos, eu tenho que ventilar a torre, eu tenho que montar andaimes internos, eu tenho que desmontar bandejas, eu tenho que fazer uma inspeção para definir os reparos, tenho que fazer os reparos, tudo sequencial. Enquanto que a rotina ela é fortemente baseada em prioridade. Ou seja, essa bomba aqui, ela não depende necessariamente daquela outra bomba, mas ela pode ter uma prioridade maior. Tá? Então, a rotina é baseada em prioridade. Numa parada, o planejamento que eu faço vai definir a necessidade de recursos. Para essa parada, vou precisar de tantos caldeireiros, encanadores, soldadores, instrumentistas, mecânicos, etc. Enquanto que na rotina, a disponibilidade de recursos é que vai definir a minha programação. Eu tenho 20 encanadores, eu tenho 5 soldadores, então eu vou fazer o que eu posso fazer com essa equipe, baseado nas prioridades. E aí você tem diversos critérios para dar essa prioridade. Você tem o GUT, você tem matriz Heim, etc. Né? Numa parada, os serviços evoluem conforme uma curva S, ou seja, começa lentamente, na medida que você está liberando os equipamentos, nem tudo está aberto ainda, você tem que ventilar equipamentos, aí depois você acende rapidamente, aí tem muito trampo, e depois os serviços vão se afunilando, essa fase aqui final da curva S. Enquanto que, na rotina, a evolução do serviço tende a ser constante, ou seja, vai atendendo todos os dias. Um dia são tais bombas e motores e permutadores, no outro dia outros, mas não tem essa curva S característica da parada. Os softwares também utilizados diferem para uma parada, por ser muito similar a um projeto, por ser um projeto, o que é mais utilizado é o Project, Primavera, enquanto que na rotina, o que os softwares mais utilizados são Máximo, SAP, Engeman, aqui só um parênteses, né? A gente faz a apresentação, a gente revisa a apresentação
né, N vezes, mas depois a gente acaba, vi que aqui apareceu software em vez de software. Tá? Fica aí a correção para a próxima apresentação. Tá? Desculpe aí o erro aí de grafia. Ok? Então, essa é a diferença entre planejamento de parada e de rotina. Como é que se define o escopo da parada? O escopo da parada, finalmente, né, antes da parada, ele é definido com a lista de serviços da parada. Pode variar um pouco o nome e tal, mas, enfim, é a lista de serviços a serem executados na parada. E começam a partir da última parada. Os relatórios da última parada são o primeiro input para as listas de serviços. Ou seja, serviços que deixaram de ser executados por alguma razão e ficaram postergados para a próxima parada, trechos, por exemplo, com baixa espessura, mas que ainda resistiriam mais uma campanha, na próxima campanha tem que ser substituídos. Então, o primeiro input é o relatório da última parada. Depois há também as recomendações da inspeção. Inspeção, durante a campanha da unidade, está sempre monitorando e tal. Então, tem recomendações a serem atendidas durante a parada. A operação também, por fazer a operação, percebe, por exemplo, que o desempenho de um determinado produto, um corte, por exemplo, não está saindo na especificação desejada, está dando certo retrabalho, você tem que fazer certas misturas para ajustar alguns parâmetros, algumas variáveis. Então, algo está errado com essa torre, com esse forno. E, obviamente, a manutenção também, né? Muitas ordens de serviço, ou elas não podem ser executadas na rotina e aí necessariamente ficam para a parada, ou então elas não puderam ser executadas durante a rotina e ficam para a parada. E isso a gente vai discutir bastante daqui a pouco. E também a engenharia, que pode vir com projetos de maior ou de menor porte que vão, né, implicar em algumas modificações, e aí você tem as chamadas revamps, né, que são as paradas com mudanças de projeto na unidade. Então, basicamente, esses são os inputs para definir o escopo. Parada, normalmente, é algo grandioso, ninguém consegue ficar alheio ao fato de que há uma parada acontecendo, que tem envolvimento de manutenção, claro, é o carro-chefe, engenharia, RH, inspeção, segurança, planejamento, né? Toda a estrutura da planta, da indústria, está sempre envolvida na parada. Então, você tem aí N canais de comunicação que tem que ser muito bem azeitados. A comunicação tem que fluir adequadamente entre todos esses atores envolvidos na parada. Muito bem. A parada, qual é a visão da operação e a visão da manutenção? Que são duas visões que tendem a ser antagônicas e que nós temos que nos esforçar para fazer com que essas duas visões converjam. Para a operação, é um momento de redenção. A unidade não vai estar operando, está entregue à manutenção, então a manutenção tem que fazer tudo, tá? Além daquilo que necessariamente tem que ser feito na parada, tudo aquilo que tem independência, a manutenção tem que fazer, tá? Ok? Essa é a visão da operação. Já a manutenção enxerga a parada como um evento complexo, onde a mão de obra disponível para manutenção é mais escassa, é muito grande, é uma demanda muito grande, é mais cara. A mão de obra disponível para a parada frequentemente é menos qualificada mais no sentido de conhece menos a unidade. Por exemplo, um camarada que trabalha na manutenção de rotina conhece os equipamentos muito bem. Agora, esse camarada que trabalha na rotina nem sempre está envolvido na parada, e mesmo que esteja na parada, você vai ter que ter um volume de pessoas muito superior. Então, você tem que trazer pessoas de fora que não conhecem tão bem os equipamentos e, eventualmente, pode ser também mais mal qualificado. Outra coisa, na parada, quanto mais serviço, obviamente, maior a concentração de pessoas e, obviamente, um alto grau de exposição ao risco. Movimentação de carga, andaimes, trabalhos em altura. Então, para manutenção, você tem interesse em
esvaziar, você tem uma tendência de dispersão gerencial, porque é difícil acompanhar tudo. Então, para a manutenção é fundamental a redução do escopo da parada. Né? Enquanto que a operação quer fazer tudo, a manutenção, calma, não é por aí. Vamos reduzir o escopo, vamos fazer na parada só aquilo que só pode ser feito na parada. Esse antagonismo da visão da operação e da manutenção se vê claramente aqui nesse ciclo vicioso versus o ciclo virtuoso. Frequentemente, nós temos deficiência na manutenção de rotina. Não conseguimos atender toda a demanda que existe na rotina. E aí muita coisa acaba sendo acumulada para ser feita na parada. Lá você vai aumentar recursos e tal. Só que se você aumenta muito o serviço da parada, você acaba tendendo a ter uma parada mal executada, deixando pendências. Você muitas vezes, por contingência de prazo, não consegue executar tudo aquilo que gostaria, o que necessitaria fazer. E aí se fica pendências, e aí volta o ciclo. O ciclo virtuoso seria: temos excelência na manutenção de rotina, de maneira a poder executar tudo aquilo que pode ser feito na rotina, de maneira que teremos uma parada com escopo bem focado, bem delimitado, e aí será uma parada bem executada e não haverá pendências para a manutenção de rotina, permitindo que a manutenção de rotina continue na excelência. Então, vejam que, paradoxalmente, a melhoria da parada de manutenção depende da excelência da manutenção de rotina, que é justamente para você poder enxugar o escopo da parada. Ok? Bom, outros motivos para redução de escopo. Se você trabalha em algo, pode quebrar. Né? Quer dizer, de repente você tinha lá um equipamento, estava operando e tal, não, vamos fazer a intervenção. E aí, de repente, você pode introduzir uma falha. Por exemplo, remoção e recolocação de feixes tubulares de permutadores podem provocar falhas, podem ocorrer vazamentos. Revisão de equipamentos rotativos pode introduzir defeitos. Nós sabemos, né, que existe a curva da banheira. Né? A curva da banheira tem aquela fase chamada de mortalidade infantil, onde, né, no início, né, problemas que de montagem, pequenos ajustes e tal, você tem uma taxa de falhas mais alta. Depois você tem um período de vida útil, né, onde a taxa de falhas é mais ou menos constante, espera-se que esteja baixa, e depois começa a ocorrer novamente falhas, agora já por desgaste. Então, se o equipamento estava aqui ao longo de sua vida útil, só porque você está parado em um determinado momento aqui, você faz uma intervenção, você vai recomeçar desse ponto a curva da banheira. Então, você acabou de aumentar a probabilidade de falha deste equipamento, notadamente equipamentos rotativos, motores, bombas, compressores. Motivos para redução de escopo. Motivos para você tentar fazer o mínimo possível, só o que é absolutamente necessário. Todo o flange que foi aberto pode ter um vazamento na partida. Capacetes, luvas, parafusos, braçadeiras têm uma misteriosa atração pelos lugares mais estranhos. Haja vista quando você está partindo a unidade, quando você N vezes tem que abrir e limpar filtros, você vê todos esses caras aí, porcas, parafusos e tal, né, estojos, parando lá no filtro, porque o cara removeu uma válvula, removeu um carretel, tá aquele bocão assim, é meio intuitivo, aquilo parece uma estantezinha para você botar a tua ferramenta, para botar a tua luva se você tiver que fazer alguma coisa, né? E, obviamente, muito disso aí vai cair dentro da tubulação e aí só depois no filtro que você vai recuperar. Quando é uma parada de umidade de refino ou de petroquímica, tá? A presença de água e ar dentro do sistema de hidrocarbonetos, né? Você vai abrir, vai entrar ar, você vai ter que fazer teste hidrostático, água, frequentemente acarretam problemas na partida. Então, todos esses problemas são motivos para que se procure fazer a redução. Ou seja, só fazer na parada
aquilo que efetivamente não pode ser feito na rotina. E tratar esses itens que podem ser executados na rotina como pré-parada ou pós-parada. Agora, obviamente, depende da operação ter confiança na manutenção para fazer isso aí. Você dizer, não, eu vou fazer isso aí depois na rotina. E o cara diz, não, tá legal. Ou então pode ser que o cara diga, não vai fazer, né? Não vai fazer nada, não tem que fazer agora. Então, temos que conquistar a confiança da operação. Agora, quando eu falo reduzir o escopo, não é reduzir, não, isso não vou fazer não, aquilo também não. Não, peraí, não é assim de qualquer maneira. Então, há questões que ajudam, tá, a definir essa redução de escopo. O que faz o equipamento? Questões a serem colocadas. Está operando? A unidade opera sem ele? Pode ser isolado? Tem reserva? Qual é o nível requerido de inspeção? Qual é o histórico de reparos? Quais são as condições do processo? Categoria de risco, alternativas de execução? Então, essas perguntas ajudam a seguir esse fluxograma. Você vai pegar um item da lista de serviço, qual é o risco de não fazer o serviço? É aceitável? Então, exclui o item da lista e faça-o na rotina, durante a campanha da unidade. Não, tá? Não é aceitável deixar de fazer serviço. Bom, pode ser feito de forma econômica e segura fora da parada, porque você pode até deixar de fazer, ou então você pode fazer na rotina. Tá? Não dá para fazer na parada. Pode reduzir o escopo, a amplitude de serviços a serem executados? Sim, então vamos mudar o escopo, vamos fazer menos coisas. Não, vamos manter o item. Tá? Então, essas perguntas aí, aliadas a esse fluxo aí, nos ajudam a reduzir o escopo. E vou lhes dar aqui um exemplo. Isso é um exemplo real. Tá? A quantidade de equipamentos na lista de serviço antes desse trabalho de redução de escopo e depois. Então, de 5 torres, caímos para 4. Uma delas se viu que não havia necessidade de mexer naquela parada. De 9 vasos, caímos para 4. Vasos é uma área onde frequentemente você tem ganhos, que vasos não são equipamentos que se deterioram muito, tá? Não são equipamentos complexos. Forno já é o contrário, tínhamos 3 fornos, não, vamos ter que fazer 3 fornos, ainda que tivesse havido certa redução de escopo. Trocadores de 20 caímos para 10, ou seja, de 37 itens caímos para 21. Óbvio que tinha todo, né, tinha também instrumentação, elétrica, tubulação, mas esses itens mais visíveis. E com isso, o custo total da parada, que estava orçado em 4,6 milhões de dólares, não era uma parada muito grande, né? Caiu para 3,2 milhões, ou seja, 1,4 milhão de dólares foram poupados, além da questão de você aumentar a segurança e ter mais controle da parada, né? Ter maior garantia de cumprimento de prazo. Então, a redução de escopo é altamente salutar. E, além de tudo isso, ela apresenta uma redução de custos. Se não, vejamos. Né? Você, antes da redução de escopo, você tem o custo total de manutenção, que se constitui da soma do custo da rotina com o custo da parada. Quando você faz a redução de escopo, o custo da manutenção de rotina aumenta, sem dúvida, porque você está deslocando muita coisa para ser feito na rotina. Porém, como eu lhes mencionei, o custo da mão de obra, os custos do serviço durante a parada são muito elevados, a redução de custo de manutenção da parada é mais sensível. Então, ainda que a rotina tenha aumentado um pouco, a parada diminuiu mais. Então, o custo total de manutenção, quando você faz esse exercício de redução de escopo, tá, é significativo. Você diminui, tá, o custo total de manutenção, além dos outros itens que eu mencionei, maior garantia de cumprimento de prazo, menor exposição ao risco, etc. Perfeito? Quando eu falo de redução de escopo, há algo que provavelmente vocês, né, a maioria de vocês que trabalha com parada, conhece, cuidado com as querências. O
que são querências? São os desejos do operador que muitas vezes não foram incluídos na lista de serviço da parada, mas o operador fica naquela, já que, poxa, você podia fazer isso aí e tal. E muitas vezes, em nível de fábrica, o operador tem uma relação estreita com o supervisor de manutenção, seja ele da própria empresa contratante, seja ele da contratada que está executando serviços. E aí, muitas vezes, o camarada tem a tendência, não, pô, vamos quebrar o galho, né? O operador fica naquela mentalidade do já que, e o cara da manutenção, não custa nada quebrar o galho. Só que as querências geram, tá, potencialmente uma série de problemas. Primeiro que a contratada pode, isso aí não estava no escopo, então pode vir aí com pleitos de pagamentos e tal. Pode servir também de desculpas para eventuais atrasos. Não, me atrasei, mas também, pô, tinha uma série de itens aí que não estavam previstos, acabei fazendo e tal. Porém, além disso, há a questão de que as querências, o que o operador quer, muitas vezes, não, nunca foi submetido ao crivo de uma análise de engenharia. Desculpe, Stoner. Pois não? Só um minuto, desculpa, é o Thiago. Pessoal, por favor, desliguem a câmera de vocês e não fiquem apresentando, por favor. Vocês estão atrapalhando a continuidade da reunião do Stoner. Por favor. Ok. Ah. Bom, então, vou lhes ilustrar aqui um exemplo de uma querência que deu grandes problemas. Tínhamos uma tubulação de grande diâmetro que corria em cima de um pipe rack relativamente elevado, e você tinha aqui uma válvula de drenagem seguida aqui de uma tubulação que ia para o sistema de drenagem da unidade. Tá? E aí o operador chegou com um cara lá que estava executando o serviço. Essa válvula lá em cima, cada vez que eu tenho que drenar, eu tenho que subir na escada de marinheiro, não sei por que os caras também colocam lá em cima, podia colocar aqui embaixo, que daí era bem mais fácil. Aí o cara, não custa nada, e pegou e colocou, botou para baixo aqui. Ocorre que essa drenagens não são feitas muito frequentemente. Essa drenagem aqui ficou muito tempo sem ser feita, e você ficou com a tubulação de pequeno diâmetro aqui, com fluido parado durante muito tempo. E aí, quando houve necessidade de realmente fazer uma drenagem, o que aconteceu? Essa linha aqui estava bloqueada, o produto solidificou, e aí foi uma lenha, porque daí você tem que pegar, fazer injeção de vapor e tal, perde um tempo danado. Então, uma querência, né, que aparentemente foi tipo assim, para quebrar o galho do operador, e acabou gerando problemas. Por quê? Que não foi feita uma análise de engenharia. Então, cuidado com as querências, tudo isso que eu mencionei. Ok? Feito? Além disso, há um outro fator importante, que é o congelamento de escopo. Ou seja, começamos a planejar a parada com 1 ano e meio de antecedência, aí vamos trabalhando no planejamento, vamos elaborando as listas, mas há um momento em que se tem que congelar o escopo. Né? Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque se você altera o escopo, você já vai estar afetando aí o escopo dos contratos que você elaborou para a parada. E, além disso, uma mudança feita nas fases iniciais, no planejamento, tem um custo ainda baixo. A mudança feita durante a execução, o custo é muito elevado. No encerramento, então, nem falar, né? Melhor nem fazer nada. Tá? Então, é necessário estabelecer uma data, né? Uma certa antecedência, 4 meses, 6 meses, congelou o escopo. Esse escopo agora só muda com autorização, e aí você coloca um gerente geral da unidade, alguma coisa assim. Realmente, é proposital, é para criar uma dificuldade, para que você não fique mudando o escopo, né? Muda, bota isso, bota aquilo. É realmente para criar uma barreira. Claro que alguns determinados itens, por exemplo, vazamentos, né? Vazamento, se ele puder ser reparado na rotina, melhor. Se for uma passagem de uma válvula, alguma coisa e tal, né? Você vai ter que fazer na parada, se você não puder fazer na rotina. Ok. Aí
coisas que realmente surgem. Mas daí você reduz, né? De uma maneira geral, macro, o escopo está congelado e isso é fundamental. Muito bem, vamos então agora elencar os requisitos para uma parada de sucesso. Eu diria que a parada de manutenção é uma adequada estratégia de contratação. É reunir todo o povo, né, todo o pessoal envolvido no planejamento da parada, na gerência da parada, com realmente um ano e meio, vamos discutir qual será a nossa estratégia. Por exemplo, você é um contrato para tudo? Pequenas unidades pode até ser. Unidades maiores, você pode, por exemplo, tá? Não estou receitando nada, cada parada tem suas características. Por isso que tem que todo mundo se reunir para começar a discutir isso aí. Você pode, por exemplo, definir, vamos fazer um contrato para os fornos, um contrato para torres e vasos, um contrato para permutadores, mecânica e elétrica eu vou fazer com a equipe de rotina, eu só vou inchar essa equipe para atender durante a parada e vou fazer um contrato de tubulação, por exemplo, tá? E para isolamento, pintura, etc. Bom, ok, beleza. Então você definiu como, né, dividir os contratos, ok. Aí vem a questão dos apoios requeridos. Um deles, por exemplo, andaime. Para o contrato de fornos, por exemplo, pode ser interessante você exigir que a empresa que vença essa licitação dos fornos inclua os andaimes em seu contrato, ou seja, subcontrate os andaimes. Apesar disso aí encarecer um pouco, tá? Mas vai dar muito mais agilidade. Essa empresa não vai estar disputando recursos de andaime, tem lá os seus próprios andaimes. Por outro lado, se você imagina um contrato de tubulação, aí eu já não recomendaria você exigir que o contrato de tubulação tenha também um subcontrato de andaimes. Por quê? Porque se o contrato da empresa X vai fazer o serviço de tubulação e ela é responsável pelos seus andaimes, ela vai montar um andaime aqui para trocar uma junta, trocar uma válvula, calibrar um suporte de mola, trocar um trecho de tubulação, seja lá o que for. Terminou, ela desmonta. Ah, mas peraí, e agora o cara da pintura e o do isolamento? Então, esse serviço, eu diria que dispersos geograficamente, convém que eles sejam atendidos por um contrato centralizado de andaime, né? Que vai, né? Aí montou aqui esse andaime, aí o cara da tubulação vai, faz o serviço que tiver que fazer, aí depois o cara de instrumentação vai lá, depois o cara da pintura, o cara do isolamento, todo mundo usufrui desse andaime que é comum, né? Ou seja, é um contrato que atende a toda a parada. Então, alguns serviços mais delimitados geograficamente pode convir que tenham seus próprios andaimes, ou suas próprias máquinas de elevação de carga também, porém outros, né? Agora, por outro lado, isso também tem outro lado da moeda, que isso vai exigir que o coordenador, que os planejadores da parada tenham uma visão bastante boa do planejamento e conheçam bem a prioridade, a criticidade dos serviços. Porque você não vai ter andaimes para atender todo mundo no primeiro momento. Então, você vai ter, digamos, 15 equipes de andaime e, num dado momento, vão estar sendo solicitadas 20, 25 equipes, e aí você tem que conhecer bem e fazer essa distribuição de equipes logo no início do dia e dizer, não, vão 2 equipes atender aquele serviço, 3 aquele serviço, aí depois desloca para lá. Quer dizer, tá? É interessante que os andaimes sejam de um contrato único para fornecer toda a parada, né, para esse tipo de serviço, porém, é fundamental que o planejador conheça a criticidade do serviço para poder fazer adequadamente a alocação desses recursos. O mesmo vale para máquinas de elevação de carga. Seria muito bom se todos os contratos tivessem suas próprias máquinas, mas daí você pode ter engarrafamento de máquina também. Né? Isso já aconteceu N vezes comigo, né? Principalmente quando mistura serviço de engenharia, ampliação da unidade com serviço de manutenção, e aí, esse aqui não, tem que passar aqui, prioridade é minha.
Tá? Então, tudo isso aí faz parte do quê? Da estratégia de contratação. Tá? Como é que eu vou fazer o contrato, o que tem que ser subcontratado, etc, etc, etc. Forma de pagamento. Né? Por exemplo, você sabe que em contrato de torres e vasos você tem qualquer quantidade de BVs, de bocas de visita, para serem abertas. Todas elas vão ter que ser abertas, tá? E aí você vai ter que pegar e fazer ventilação, arejar a torre, arejar o vaso, montar andames, etc. Mas a abertura é algo... Então, para que eu vou colocar isso por um preço unitário? Para o fiscal ter que pegar, foi aberta, essa boca de visita foi aberta aquela outra, essa de diâmetro tal, aquela outra de diâmetro tal. Não vai ter que fazer mesmo? Então, coloca isso como um preço, tá? Averbado, um preço global para aquele item. Ó, abrir todos os acessos. Tá? E a empreiteira vai fazer o cálculo, vou gastar tanto HH de caldeireiro, não sei o quê, tá? Bota aquele preço, vai ter que abrir mesmo, para que tem que medir, né, item por item. Já, por exemplo, uma torre, a operação relata, por exemplo, que o corte de querosene de aviação tem saído muito fora de especificação. Então, você já depreende que tem algum problema nas bandejas daquela área. Agora, quantos metros quadrados você vai ter que reparar de bandejas? Vai ter que reparar ou vai ter que substituir? Só abrindo para ver. Então, aí você vai ter que colocar isso aí por preço unitário. Por mais que você tenha, por exemplo, termografias, inspeção que faça termografia da caldeira, do forno, né, e faça uma previsão, vai ter que trocar 40% do refratário da caldeira ou do forno, etc. É uma previsão. Isso pode variar. Pode não, certamente varia um pouco. Então, aí você vai colocar para o preço unitário. Você, numa parada, você não para, tá, desligando o interruptor e não parte ligando o interruptor. Né? Você, para parar uma unidade, estou falando aqui de unidade de refino, de petroquímica, mas todas as indústrias têm lá seus requisitos. Você não para de enxofre, você tem que seguir certos procedimentos. Numa refinaria, por exemplo, você bloqueia o limite de bateria com figuras 8, com raquetes, com, né, flancegos, aí você desloca o produto, aí depois você faz o steam out, né, que é percorrer tudo com vapor para deslocar produtos, e depois você faz teste de explosividade. Então, né, você precisa ter uma equipe para fazer tudo isso aí. E não vai ser por preço unitário, porque são coisas muito variáveis. Na partida, então, por exemplo, limpeza de filtro. Né? Você não tem como prever quantas limpezas de filtro, quantos recivistas você vai ter que fazer, quantos reapertos. Então, você tem que ter o que chamamos de uma equipe de stand-by, de parada e de partida, composta de caldeireiros, encanadores, ajudantes, tá? Montadores de andames, soldadores, mecânicos, etc. Então, é importante que você tenha itens averbados, onde você não tem muita variação, itens, tá, por preço unitário e tem também itens por administração. Perfeito? Ok? Então, uma adequada estratégia de contratação é fundamental. Tá? Tem que ser muito bem pensada a estratégia de contratação. Planejamento integrado da parada de manutenção. Se dividir os contratos, cada um vai fazer o seu planejamento. Né? No Prosco, no Primavera, etc. Bom, só que, eventualmente, algum serviço que vai ser feito numa torre pode repercutir no serviço do forno. Por exemplo, o forno, muitas vezes, ele passa por um processo de chimère de coque, que é remoção de coque, e ele está interligado com a torre. Então, tem possibilidade de você, né, ter vazamento de gases para dentro da torre. Então, você tem que garantir que seja raqueteado, ou então você tem que garantir que esse serviço só comece depois que terminar o chimère de coque. Então, há N interfaces. Então, é importante que cada empreiteira faça o seu planejamento e você,
da coordenação, faça o cronograma master. E os softwares hoje em dia têm essa facilidade de trabalhar com múltiplos projetos. Há algumas dificuldades que eu gostaria de destacar para vocês, né? Primeiro, não adianta um camarada fazer o planejamento da parada em Project e outro fazer em Primavera. Se você tem que integrar, tem que estar tudo utilizando o mesmo software. Então, garanta que todos os contratos exijam a utilização do mesmo software. Outra questão é a segurança da informação. Se você vai fazer um cronograma master, trazendo os cronogramas, tá? O planejamento de cada uma das empresas, você está interligando máquinas, tá, de outra empresa com as máquinas da sua empresa. Mas, além disso, muitas vezes a empresa contratada usa um softwarezinho com olho de vidro e perna de pau. E, obviamente, o seu departamento de TI não vai admitir isso aí. Então, pode ser, você tem que pensar em, né, já internamente discutir e providenciar para cada uma das participantes uma máquina da tua rede para que eles possam fazer. Ainda que eles detalhem lá em outras máquinas, outros computadores, mas depois tragam para uma máquina da sua empresa, tá, que passa por todos os protocolos de segurança da informação para aí poder fazer o planejamento integrado. Quando eu falo de planejamento integrado, tem alguns aspectos também importantes que eu já vivenciei em algumas paradas. Muitas vezes você tem que fazer, por exemplo, substituição de alguns trechos do sistema de drenagem que está no underground. Então, você tem que deixar isso muito claro para os executantes e tem que até reservar, eventualmente, um período para você fazer essa parada, porque quando você está abrindo, né, o underground, isso aí dificulta em muito o trânsito, a movimentação, além de também não te permitir, por exemplo, presença de água. E a água é muito comum quando você está fazendo, você faz teste hidrostático, lavagem, etc., você joga muita água. Então, muitas vezes você mesmo tem que dizer, não, ó, tá, esse serviço aí, eles têm que começar, vou ter a parada seca de 8 dias para fazer esse serviço, depois vocês podem entrar com a parada molhada. Então, são N detalhes que têm que estar integrados no planejamento para que na hora não fique um reclamando, pô, não consegui fazer. Tá? Tem que estar tudo previsto, pelo menos tudo que seja possível, claro. Boas práticas de planejamento. Considerar fatores de impacto, tá? Clima, chuva, vento, calor, né? O que é mais isso aí, né? Quando eu estava na refinaria de Pasadena, lá tem a preocupação com furacões. Evita-se ao máximo fazer parada no período que vai de maio a setembro, tem muito furacão. Né? Calor pode impactar também a produtividade. É curioso porque os produtos mais rentáveis do refino, por exemplo, são diesel e gasolina. E, principalmente a gasolina, exportamos muito gasolina e ela é menos demandada no inverno europeu e no inverno americano. Então, é a época ideal para você parar uma destilação, um craqueamento catalítico, é justamente no inverno do hemisfério norte, que infelizmente é o verão no nosso hemisfério. E aí o peão reclama, doidado, né? Pô, tem que parar no verão, calor, mas é necessário, né? Tá? Isso aí acontece. E aí, para piorar, no verão você tem, tá? Natal, no verão nosso, né? Natal, Ano Novo, Carnaval, que são períodos muito impactantes em termos de produtividade, tá? Condições de acesso, altura, espaço. Por exemplo, vou mencionar nem propriamente questão de acesso, mas questão de condições de trabalho. Já tive algumas paradas que nós tivemos que fazer a troca do lining de uma torre, só para nivelar o conhecimento. O material de escolha básica
né, na indústria é o aço carbono. Ok. Mas, eventualmente, para certos processos, o aço carbono não atende. Você precisa de um inox tal e tal, austenítico, seja lá qual seja, tá? Bom, mas você não vai fazer uma torre toda de inox. Então, normalmente, a torre ela é projetada para ser feita com a chapa cladeada, onde você tem o metal base aço carbono e você tem o metal, né, inox, metal nobre. Quando a chapa é cladeada, essa interface do metal base e metal nobre, ela é imperceptível a olho nu, só micrograficamente. Beleza. Então, por exemplo, muitas vezes acontece de uma refinaria, muda as condições de processo, e nós tivemos muitos desses casos, porque as nossas refinarias foram projetadas para trabalhar com a árabe, da Petrobras foi descobrindo óleo, daí depois mudou para Cabiúnas, que era a mescla do petróleo da bacia de Campos, né? do pós-sal, aí depois veio o petróleo de águas ultraprofundas, Marlin, etc. E agora estamos no preço. Cada um desses tem diferentes características. Bom, daí você não vai reconstruir uma torre, daí você usa um lining. O que é o lining? É um revestimento. Chapas calandradas, você solda o contorno e vai fazendo aquela forração, né, com um material que agora esteja mais adequado ao novo processo. Ocorre que isso aí já tinha sido feito, depois mudou mais uma vez, foi quando mudou para águas profundas, que tinha características de acidez naftênica, tivemos que mudar esse lining. Cara, remover esse lining, porque o lining, ao contrário do clad, a interface entre os dois é visível, ele só está soldado no contorno. Então você vê claramente, é como se fosse, sei lá, um Eucatex, né? Digamos assim, em cima do móvel. Então você vê claramente. E o que acontece? No parte, durante a operação, muito produto migra para trás do line. Então você não pode simplesmente sair cortando no maçarico, tá? Que vai provocar um incêndio. Então você tem que fazer um furo, você tem que injetar vapor, botar uns furos para a saída desse vapor, e aí ir cortando. E isso aí dentro de uma torre é um calor dos infernos, né? Então, eu me lembro que uma dessas paradas, a primeira que nós passamos por esse perrengue, foi tipo 96, nós já tínhamos a preocupação de SMS, mas quando eu levantei a bola, cara, esses caras vão perder muitos sais, tá? É um calor dos infernos. Tem que repulsar, tem que ter Gatorade para ele. Que isso? Gatorade? Aí bati nessa tecla até que consegui convencer. E além do Gatorade, o camarada trabalhava 2 horas lá, saía encharcado de suor, descansava 2 horas, entrava outra turma. Então, a produtividade, né, por pessoa era muito baixa, né? Um cara só trabalhava metade do tempo, ele tinha que descansar, tinha que repor suas energias. Hoje em dia, nas paradas mais recentes das quais participei, você dá um hidratante qualquer, já é prática comum, né? Mas só ilustrando que você tem que pensar no que pode impactar a tua produtividade. Absenteísmo em períodos especiais, conforme eu mencionei, muitas das paradas são feitas no verão, daí tem Natal, Ano Novo, Carnaval, etc. e tal, né? Faz sorteio, tá? de televisor, sorteio de bicicleta, faz alguma coisa, tá? Para minimizar esse absenteísmo. No planejamento, evitar um barrão desse tamanho, uma tarefa com duração maior do que 8, 10 horas. Claro que haverá tarefas que levam mais do que isso. Por exemplo, você refratar a parede de um forno vai levar mais do que 8 horas. Mas se você coloca um barrão 40 horas, vou chegar lá no final, caraca, não deu. Aí ferrou, porque daí você... Mas se você define painel tal, tá? 8 horas, painel tal, 6 horas, etc., você particionando, você consegue, peraí, o que está vendo aí? A máquina não está com rendimento bom, temos que reforçar a equipe, que a gente não está conseguindo. Você consegue ver o problema aos poucos e não só no final. E também é boa prática você evitar de colocar mais de 20 a 40 homens-hora de execução numa tarefa só. Vale também o revés. Não adianta você pegar e ficar também colocando tarefa de meia hora, de 1 hora, entendeu? Porque certamente vai embutir um certo erro e esse erro acaba se propagando. Eu
tenho como prática uma tarefa de uma parada, né, de refinaria, de manutenção, tem no mínimo 2 horas. Tá? Por mais trivial que seja a parada, tem a questão do deslocamento, levar ferramenta, etc, etc. Então, né, nunca botei nada com menos de 2 horas. Outra coisa, para estimar os prazos, não é o planejador que tem que estimar todos os prazos, não. Buscar apoio de especialista, banco de dados, histórico, falar com os executantes. Tá? Eu acho que dá para fazer em 6 horas. Pô, mas se combinou com o cara, até porque, se você combina com o executante, além de você ter uma percepção melhor, tá, da duração, você obtém o comprometimento dele. E mais, eventualmente você está percebendo que aquilo tem que ser feito em 6 horas, porque se levar mais tempo, vai impactar em outras atividades, e o cara diz, não, isso aí eu vou levar umas 10 horas. Aí você pode negociar, não, tudo bem, mas eu preciso disso em 6 horas. O que você precisa? Se eu tiver isso, aquilo, eu consigo fazer em 6 horas. Então você consegue também, né, minimizar os impactos e obter prazos mais realistas. Verificar claramente as dependências e restrições. E outra coisa, o banco de dados tem que estar atualizado. Isso aí eu volto a falar daqui a pouco, tá? Porque é extremamente importante que você tenha as informações corretas. Coordenador de serviços de apoio. É o seguinte, falei, por exemplo, que as paradas de manutenção ocorrem muito frequentemente no verão. Aquele calor desgraçado. Quanto de água tem que ter? Onde é que tem que estar os pontos de água? E a água não está gelada. O peão fica revoltado. Estamos falando aqui, trabalhando para dedéu, não tem água gelada. Né? É um problema que tem que ser resolvido. Banheiro. Muita gente coloca banheiro químico. Banheiro químico quebra o galho quando está afastado. Onde você tem uma concentração muito grande de pessoas, melhor você ter um container banheiro. Agora, tem coisa, por exemplo, peão muitas vezes rouba a torneira. Então você tem que colocar uma torneirinha barata mesmo para o cara não querer roubar. Não pode deixar faltar papel higiênico. Porque se faltar papel higiênico, me desculpem as senhoras e senhoritas aí, o peão vai limpar o rabo com trapo. O trapo que ele usa para limpar as peças e tal, e vai jogar no vaso e vai entupir. Tá? Comida estragada, atrasada, tudo isso aí, tá, gera paradas, improdutividade, parada que eu digo, parada de trabalho, né? Agora, levar isso para o coordenador da parada, o cara vai perder o foco naquilo que ele realmente tem que se preocupar, que é a execução do serviço. Então, é importante ter um cara, um Cristo, para ser o coordenador desse serviço, para resolver todos esses pepinos aí. Tá? Então, o coordenador geral da parada, a gerência da parada, não tem que se envolver. É extremamente importante, senão o peão para de trabalhar. Mas, botem para cuidar disso aí. E, conforme vem outras paradas, troque sempre essa pessoa, porque é muito castigo, tá? É um servicinho chato, mas é importante, tá? Um espaço único para a coordenação da parada. Sabemos que numa parada, muitas decisões dependem da caldeiraria, da mecânica, da elétrica, da inspeção, da operação, da segurança, etc. Se cada um deles tiver um cafofo, você, para tomar uma decisão, cadê o fulano, cadê o Beltrano e tal? Você já perdeu umas 2 horas até que eu consegui reunir todo mundo que precisa participar. Então, na medida do possível, é claro que tem situações em que você não tem esse espaço disponível, você tem que tentar um espaço único, como, por exemplo, uma parada de craqueamento catalítico na Reduc, tinha essa área aí, e nós fomos levantando uma estrutura de 2 andares, um baita num galpão, tá? E aí, tá? Você tinha esse galpão, todos nós ficávamos aí, coordenadores, supervisores, fiscais, e a permanência de todo mundo em engenharia, essa aí foi uma parada, por exemplo, que tinha revamp, né? Tinha obras de engenharia também, tinha um projeto. A permanência desse povo todo no mesmo ambiente agiliza a tomada de decisões. Claro que há que se criar uma certa disciplina, né? Se todo mundo ficar falando ao mesmo tempo e tal, vira uma zona. Tá? Então, temos que criar disciplina.
Particularmente nesse caso aí, tem algo que nós praticamos, foi uma parada muito grande, foi uma parada de 45 dias, e que eu queria mostrar para vocês. Aqui embaixo, essa área daqui era uma enfermaria, mas não era uma enfermaria como aquelas que, né, as contratadas botam para atender as normas, né? Ah, tantas pessoas têm que ter um enfermeiro, tantas pessoas têm que ter um médico. Aí tem um armáriozinho lá com as Novalgina, algumas coisas. Não. Aqui era uma enfermaria que tinha equipe de resgate, que tinha UTI. E aí nós fizemos o seguinte: nós procuramos a DRT, Delegacia Regional do Trabalho de Caxias, né, que é onde se situa a refinaria Duque de Caxias, e negociamos com eles. Disse, olha, tá? Normalmente esses contenentes, esse apoio de saúde, tá, que tem nas contratadas é muito deficitário. Nós nos propomos a ter um espaço centralizado, onde a gente vai colocar melhores recursos, e dessa maneira a gente não vai ter subnotificação de acidente, vai passar tudo por nós, o peão vai ter um melhor atendimento e as contratadas vão poder, nós vamos negociar para que elas tirem esse custo da pandemia. Nós vamos assumir esse custo, e aí a gente teve ganho de escala, porque a gente fez uma baita numa estrutura mais para toda a parada, né? E conseguimos também que eles tirassem esse custo de cada um deles. Mas isso aí, por exemplo, não pode ser uma decisão só nossa, da contratante, tá? Mesmo com a anuência da contratada, porque isso envolve questões legais. Felizmente, nós encontramos um pessoal, à época, na DRT, de mente arejada, e tal, de, pô, legal e tal, e realmente funcionou muito bem, ok? Reuniões diárias de coordenação, né? Parada não dá para ter reunião semanal, parada dura 30 dias, 40 dias, aí você vai ter 4 reuniões. Agora, não pode ser aquela reunião, vamos sentar todo mundo, espera chegar e tal, faz a ata aí, e para perder uma... Não. Reunião em pé, nada melhor para uma reunião eficaz do que fazê-la em pé. Ah, o coordenador, os principais representantes, olha, a gente hoje tem tais e tais serviços de grande importância, a gente tem que estar atento para esse e esse detalhe, algum comentário, beleza? Então, vamos lá. Então, reuniões diárias, sim, porém rápidas, tá? Em pé. Serviço de tubulação. Tubulação está pela área toda da unidade. Então, obviamente, a empresa que está executando o serviço de tubulação, ela vai tender, e é normal, tranquilo, a fazer um atendimento geográfico. Então, eu pego aqui essa área, nessa área eu tenho que calibrar essa válvula de segurança, esse suporte mola, trocar esse trecho, trocar essa junta, substituir essa válvula, etc. Então, o camarada trabalha por área geográfica e aí ele consegue incrementar a produção, perfeito. Porém, há um determinado momento em que ele tem que mudar. Ele tem que deixar de atender por área, onde tem uma maior produtividade, para atender por sistemas. Porque, conforme mencionei há pouco, né, não é virando o interruptor. Como é que você vai partir a unidade? Você vai, por exemplo, tá? Eu tenho que admitir vapor de baixa, aí depois entra o vapor de média, aí depois entra gás combustível, para eu acender o forno, né? Então tem toda uma sequência, tem sistemas que tem que estar, alguns, né, com mais prioridade, outros podem ser com um pouco menos prioridade, um pouco depois. Então, pode acontecer de você, se não tiver o cuidado de mudar para sistemas, você estar com 98% da população concluída e não ter nenhum sistema fechado. Então, há um momento que eu normalmente estimo, quando tiver em 70% do avanço, do progresso, começa a tratar por sistema, que é para você ter a certeza, né, que você vai ter, né, esses sistemas de acordo com a prioridade. Até porque o serviço de tubulação requerem testes hidrostáticos. Os testes hidrostáticos são feitos também por sistemas ou subsistemas operacionais. Então, é importante que em um dado momento, mais uma vez, eu diria em torno de 70%, você mude de atendimento geográfico para atendimento por sistema. Checar desenhos.
mencionei ainda há pouco, né, a questão dos desenhos, porque nós sabemos que muitas vezes, até para atender querências às vezes, né, mas enfim, fazemos algumas modificações de campo que não tem o as-built. E aí você está confiando no desenho, quando vai lá em campo, você vai lançar um trecho de tubulação, opa, peraí, mas está colidindo com outra, está colidindo com a coluna e tal, o que houve aqui? Então, checar os desenhos e, eventualmente, até fazer, tá, um escaneamento a laser. Faz um escaneamento a laser, vai gerar uma nuvem de pontos que depois se transforma em desenho, e aí você, tá, tem os desenhos atualizados. Tá? E, a partir daí, procura sempre fazer o as-built para ter desenhos sempre atualizados. Atenção com os detalhes. Eu costumo dizer que ninguém tropeça numa rocha. Você tropeça em pequenos pedregulhos. Até porque a rocha, o grande problema, todo mundo gosta de se debruçar em cima. Porra, faz assim, pô, legal essa tua solução e tal. Né? Então, mas e os detalhes? O que eu quero dizer com detalhes? Por exemplo, tá? Você informa no contrato, tá, que você só tem ponto de alimentação em 110, 440. E o camarada trouxe, por exemplo, equipamentos, máquinas em 220. Verifique isso aí antes, verifique se o cara atentou para esse detalhe. Tá? Nesse ponto aqui, eu vou precisar de muitas máquinas de solda. A minha rede provisória para alimentar esse ponto aqui está adequadamente dimensionada. Tá? Exaustores. Eu tem que ter tantos por cento de exaustores elétricos, tá? O mínimo possível de exaustores pneumáticos. A contratada considerou isso aí. Os transformadores, tá, para iluminação, eles têm dispositivo de segurança, de corte instantâneo de carga. Então, esses detalhezinhos têm que ser checados. Tá? Os grandes problemas todo mundo visualiza. Você tem que cuidar dos pequenos detalhes. Obviamente, você, enquanto coordenador geral, é impossível o cara manjar de isolamento, refratário, pintura, tubulação, mecânica, elétrica, instrumentação, caldeiraria, solda. Né? Não dá. Mas você tem que pegar e orientar a sua equipe. Atenção para os detalhes, verifique, tá, cada um desses detalhes que pode acontecer de errado. Pensar fora da caixa. Busque sempre soluções. Sabemos que numa parada é importante você fazer, por exemplo, gamografia. Há soldas, por exemplo, para as quais não atende, por exemplo, as normas não preconizam o ultrassom. O ultrassom poderia ser feito a qualquer momento. Mas daí tem a gamografia, que é a radiografia feita com a pastilha radioativa, que usualmente é feita de madrugada. Né? Você reserva, garante que a área está, né, vazia, e aí você faz a gamografia. Porém, às vezes você, mas eu acabei de fazer essa solda, eu precisava ter certeza que ela está aprovada, não posso esperar a madrugada, só vou dar continuidade de serviço amanhã. Talvez se você usar radiografia digital, onde o raio de isolamento é consideravelmente menor, eventualmente você consiga, tá, adiantar. Então, são coisas assim, né, menos usuais. Por exemplo, depende, obviamente, do esquema de cada indústria, mas muitas vezes cada empreiteira tem lá o seu restaurante, seu refeitório, né? Isso muda muito, né? Curioso, eu, por exemplo, eu trabalhei nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, normalmente você só tem um local de lanche. Eles não fornecem comida, porque lá nos Estados Unidos é o seguinte: qualquer coisa, escreveu, não leu, entra com advogado, ação e tal, não sei o quê. Né? E aí, para não ter o risco de dar uma comida estragada e dar uma dor de barriga geral e entrarem com demanda judicial, não, cada um traz a sua marmitinha, seu lanche, né? Por isso que ele come muito sanduíche, né? Não tem o almoço que nós temos. Já em outros tempos, por exemplo, lá no Peru, em Talara, cara, os caras saem da refinaria, que é a refinaria ao lado da cidade, uma aldeiazinha desse tamanho, né? E comem sentados lá na praça e tal. Aí estavam preocupados justamente com a qualidade.
botaram assim, uma cobertura, só uma cobertura, uma tendazinha para o cara se abrigar do sol enquanto come lá na marmita, sentado no chão, né? Aqui no Brasil, e não estou falando só por Petrobras, tá? Todas as grandes empresas já têm restaurantes, tá? Que atendem condignamente. Agora, pode ser interessante ter um restaurante único, que aí você evita problema de peão, de uma contratada está reclamando que a comida está ruim, que o fornecedor da outra é melhor e tal. E você coloca todo mundo no mesmo ambiente, onde você pode aproveitar para fazer diálogos de segurança, para comunicar algum evento importante da parada. O uso de materiais não convencionais. Nós tivemos uma parada, as unidades mais antigas da Reduc, elas tinham um sistema de refrigeração aberto, capta a água do mar, refrigera, aí depois, obviamente, passa por uma série de controles e tal, e depois volta para a Baía de Guanabara. Quando houve um episódio de um rompimento de um duto na Baía de Guanabara, em 1998, por aí, tá? Aí não foi nada relacionado com essas unidades, mas acendeu a luz vermelha e aí foi feito um TAC, um termo de ajuste de conduta, para que o sistema deixasse de ser um sistema aberto para passar a ser um sistema semi-fechado. Muita gente chama de sistema fechado, mas não é, tá? O sistema que utiliza torres de refrigeração é o chamado sistema semi-aberto ou semi-fechado, tanto faz, né? Tá? Porque você tem perdas. Sistema fechado é aquele que você não tem perda do líquido refrigerante. Bom, e aí não bastava, não é simplesmente você pegar e falar, não, agora eu vou botar água doce para cá. Por quê? Porque o balanço térmico muda totalmente. A água do mar, com todos os percalços que possa ter, ela tem uma vantagem que a captação dela é feita a uma temperatura mais baixa do que a água que retorna de uma torre de resfriamento. Tá? Então muda todo o balanço térmico, linhas que tinham que ser redimensionadas, mudar de âmbito, novos permutadores. E aí o nosso planejamento, se fosse para fazer com material de escolha óbvia, que é o aço carbono, você teria que trabalhar com os pools, trechos menores, muita solda em campo e tal. E aí estimávamos, fizendo um cálculo lá, que a parada duraria 75 dias. Caraca, muito tempo uma parada de manutenção. E aí pensamos, por que não fazer com plástico reforçado com fibra de vidro, PRFV? Aí veio aquela ideia, porra, mas plástico numa unidade de refino, se pegar fogo. Aí fizemos um teste, montamos um carretel, enchemos de água, levamos lá para o centro de pesquisa, submetemos lá o aquecimento lá por 45 minutos em 25 queimadores, a temperatura de superfície chegou a 1027 graus e depois retiramos, o material foi testado e resistiu galhardamente. Então não tem problema para a água de refrigeração. Com isso aí, conseguimos executar a parada em 45 dias. Então, o uso de um material não convencional nos permitiu ganhar 30 dias. Controle de acesso e observadores, né? Entra o pessoal na torre para trabalhar. Se tem uma emergência, nós temos que estar certos, seguros de que todos saíram. E aí, como é que você faz? Tivemos uma tentativa de colocar observador, anotando o nome e tal, mas ficava muito moroso. O que deu certo no nosso caso, aí apenas a guisa de sugestão, exemplo, foi botar um quadro de crachá, né, na entrada. O cara entrava sem o crachá. Até porque o cara só pode sair da refinaria com o crachá e o cara só pode comer com o crachá. Então ninguém esquecia crachá. Então você sabe, se por acaso desse uma emergência e você percebesse que ficou um ou dois crachás lá, opa, ficou alguém lá dentro. Lanterna química. Você sabe que tem muito imaginário popular na cabeça do peão. Porra, outro dia, na outra parada, porra, bem desmaiou um peão dentro da torre, ele foi lá dentro, fecharam a torre, o peão morreu, nunca mais soubemos dele. Lendas urbanas, lendas industriais, digamos assim, mas o cara fica meio encagaçado, desculpe o termo. Então, por exemplo, imagina você trabalhando numa torre, para sair você tem que subir aí uns 10 metros. E de repente falta energia, você fica no escuro. Então, nós às vezes usamos nessa situação uma lanterna química, que é um tubozinho plástico flexível com 2 ampolas. E o cara bota aquilo no bolso. Faltou energia, faltou luz, o cara quebra, dobra aquele
tubozinho plástico, né? Quebra as duas ampolas, os dois líquidos se misturam e geram uma substância luminescente, fosforescente. Não é uma baita iluminação, mas dá para o cara, pelo menos, não ter aquele ataque de pânico e achar o caminho da saída. Alpinismo industrial. Muitas vezes sabemos que temos que fazer uma inspeção num determinado ponto. Provavelmente, tem que ser feita a inspeção, provavelmente não vai dar em nada. Deve estar tudo ok, irmão. Eu não posso deixar de fazer. Vou montar um baita do andaime para aquilo. Bom, se você, de repente, puder fazer inspeção utilizando o alpinismo industrial, até para pintura, né? Vem sendo bastante utilizado em alpinismo industrial. Em plataformas, vem sendo bastante utilizado, porque em plataformas, além de todas as dificuldades de uma parada normal, né? De uma planta onshore, numa plataforma você tem a questão do POB também, People on Board, né? Você tem um número limitado de pessoas. Então, se você puder fazer com menos pessoas, melhor. Então, usa-se bastante o alpinismo industrial. Bom, me desculpe aí se eu tardei um pouco, deixa eu migrar para cá para eu poder ver um pouco a cara de vocês, tá? Clique para cancelar a apresentação. Acho que eu estou aparecendo agora mais para vocês, eu consigo ver vocês. Me desculpe, eu falei bastante, né? Mas é porque tinha muita coisa, né? Eu vivenciei há muitas paradas, então eu gosto de poder compartilhar, né? Eu acho que é bastante útil, né? Mas estou aqui atento, deixa eu ver aqui. Nossa Senhora, esse chat está com 99 mensagens, tá? Bom, vamos lá. Eu até pediria ao Tiago, ao Ananias aí, se teve algum ponto aí, porque se eu for agora, ainda que seja uma leitura em diagonal, dentro disso aí, vocês que estão acompanhando aí, se tiverem notado alguma pergunta assim mais importante aí, por favor, se puderem me ajudar aí. Diga lá, Ananias. Stoner, primeiramente eu gostaria aí de novamente te agradecer aí pelo tempo desprendido e pela tempestade de informações aí, não só de quantidade quanto de qualidade, né? Você nos propiciou. Obrigado. E também eu tenho acompanhado o chat e não tem nenhum questionamento no chat. A pessoa fez só alguns comentários, não tem nenhum questionamento. Se você permitir, eu gostaria de abrir para se fazer algum questionamento, algum comentário pelo microfone mesmo, que fica até melhor de interpretar. O que você acha? Perfeito. Eu, por acaso, estou vendo aqui uma questão aqui do Jonathan respondendo ao Tiago, tá? Falando que Primavera e Project, né? Então, só pegando o gancho aí, não consegui ver toda a trilha de informações, mas qual é a minha posição a respeito do Primavera e do Project? O Primavera é um software muito bom, sem dúvida, mas ele é complexo, muito complexo, e ele é caro, tá? Enquanto o Project é relativamente caro ainda, ele encareceu bastante, aliás, eu fiquei chateado, porque eu sempre tinha o Project com a última versão. Aí eu fazia sempre o upgrade, né? Aí, numa versão dessa aí, não dava mais para fazer o upgrade, você tinha que comprar de novo a licença, né? Eu fiquei meio irritado. Mas, enfim, o Project ainda é mais acessível. O Primavera, tanto ele é muito mais caro, como também ele normalmente roda no servidor e tal. Então, é mais difícil a pessoa se capacitar em termos de Primavera. E aí ocorre um problema que, muitas vezes, tem o cara que é o bambambam do Primavera, é o operador do Primavera, mas que muitas vezes não manja de obra, né? E aí você cria uma interface maior. O importante seria que o gerente, o coordenador da parada, o pessoal de planejamento, eles, pelo menos, ainda que não sejam os operadores, mas que eles entendam para que eles possam pegar e avaliar. E aí, como é que está o caminho crítico? Deixa eu ver essas folgas, como é que está o nivelamento de recursos, né? Então, nesse sentido, eu vejo uma vantagem do Project, que o Project é mais acessível
é mais fácil das pessoas dominarem. O Primavera cria, digamos assim, uma figura intermediária, o piloto de Primavera. Tá? Isso aí foi aproveitando aí um fragmento que eu vi dessa discussão Primavera e Project, né? O Project tem melhorado bastante também, né? Mas diga lá, concordo, faz sentido o que eu falei com relação a o uso do software? Digam lá. Ô, Stônia, tem uma pergunta do Samir aí, ó. Qual a importância da operação durante um planejamento de uma parada de manutenção? É fundamental a participação da operação. Até porque, veja bem, tá? Muita coisa é feita em pré-parada. Então, por exemplo, muitos andaimes, eles são montados em pré-parada. Mas aí, se você deixar o pessoal da manutenção montar os andaimes que eles julgam necessários, a operação muitas vezes reclama. Tipo, porra, eu vou parar a unidade, que é uma atividade complexa, né? Porra, eu tenho que acionar essa bomba, tenho que desligar aquela, tenho que mudar isso, tenho que fechar aquela válvula. Então, eu não tenho acesso. Então, esse é apenas um dos exemplos onde é fundamental a operação estar junto com a manutenção, tá? No planejamento. Outros detalhes também, né? Que é importante a operação estar lá para alertar. O Samir fez meu curso lá de processo de refino, eu faço essa observação lá no curso, que, por exemplo, unidades frias, né? Elas não são isoladas com silicato. Elas são isoladas com poliuretano. E é muito comum você, para liberar uma trecho de tubulação, você fazer o steam-out, você circular vapor. Só que é importante você saber, e a operação é importante te ajudar a identificar isso aí, é importante você saber quais são as linhas frias isoladas com poliuretano, porque nessas linhas frias você não pode passar vapor, que você transforma o poliuretano numa pipoca, tá? Você danifica totalmente. São N, é importante a operação estar. Então, a operação tem que estar a bordo do planejamento da parada. É uma boa prática, eu acho fundamental. Roberto, boa noite. Podia fazer uma pergunta? Claro, estamos aqui para isso. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro de segurança, trabalho aqui em Cubatão. Aí eu queria comentar dois pontos com você. Tá. A respeito da estratégia de contratação, nós já tivemos problemas aqui também da questão da concorrência de paradas em duas ou mais empresas, né? E aí, às vezes, nós já tivemos um problema de ter a debandada de funcionários em função do salário, né? Um dos nossos concorrentes nesse caso é a própria Petrobras, que tem a questão do pagamento dos 30%, né? Da periculosidade. Então, a hora que começa lá, o povo quer ir para lá porque o rendimento é maior, né, para eles. E só um outro ponto que eu gostaria de ouvir de você também, para a gente, principalmente aí da segurança, a gente tem muito problema na mobilização. Tanto para verificar a parte de documentação, das empresas que chegam muito em cima da hora, aí fica mais difícil da gente conseguir fazer as inspeções, os controles que tem. O que você pode me dizer aí, um prazo de repente adequado, qual é a melhor forma de fazer isso? Eu acho que tudo isso passa pela estratégia de contratação, porque você tem que ter os contratos bem definidos e os contratos serem licitados com suficiente antecedência. Porque realmente acontece isso aí. Por exemplo, digamos que você tenha 3 contratos, XYZ. Tá? A empresa X já venceu a licitação, já dirimiu todas as dúvidas, foi a primeira a receber o sinal verde. Ela vai buscar contratar os melhores profissionais, né? E aquelas que ficam para o final já vão contratar quem tiver ficado, né? Então, esse é um problema. E realmente tem a questão salarial, né? Aí é algo complicado. A empresa, ao cotar, tem que buscar fatores
diferenciais competitivos que não impactem demasiadamente no salário. Porque realmente, empresas que pagam mal, o peão vai querer ir para outra. Tá? Então, isso tem que ser considerado na estratégia de contratação por parte da contratante e por parte de quem está orçando também. Não é pegar e fazer um orçamento, vou mergulhar para ganhar, mas nesse mergulho eu estou botando o salário lá embaixo. Tá? Fica complicado, né? Ok? Botar o salário lá embaixo, realmente você vai ter dificuldade, se não de número, pelo menos de qualidade. E, obviamente, isso reflete também na questão da segurança. Isso, por exemplo, Rodrigo, eu notei muito agora no Peru, né, que nós tínhamos uma empresa contratada lá pela Petroperu, uma grande empresa espanhola. Isso, inclusive, digamos assim, de interferência cultural, né? Porque o Peru foi colonizado pelos espanhóis, e os espanhóis foi uma colonização pesada, então tem um certo ranço, né? Mas daí a empresa, em dado momento, ela rescindiu contratos com suas subcontratadas, e lá, inclusive, um fato interessante é que lá, por exemplo, nos contratos Petrobras, você que é de Cuba, você sabe que o escopo principal não pode ser subcontratado, mas lá era tudo subcontratado, você só tinha realmente a gerência, tá, dos espanhóis, o resto todo era subcontratado. E as melhores empresas subcontratadas tiveram lá questões de pagamento e tal, disputa de pleitos, etc., saíram, e aí entraram novas empresas pequenas, onde o peão não tem o cacuete do SMS. O cara não tem a menor intimidade com as questões de segurança industrial. Então, vivenciamos um período complicado lá. Respondi? Ok. Ou faltando alguma coisa? Sim. Não, tá bom. Muito obrigado aí. De nada. O Stoner. Sim? O Michel tem uma pergunta interessante aqui, rapaz. Stoner, vamos a até ela. onde a inspeção pode contribuir para a redução de escopo? Excelente pergunta. Veja bem, muitas vezes a inspeção fica numa posição cômoda, né? Não, vou recomendar. Aí recomenda 60% de troca do refratário. Pô, deu 30%. Né? Eu recomendei. Tá? Então, a inspeção é importante um trabalho, e aí é um trabalho da alta administração. Tá? Não é em nível de manutenção, que está, digamos, no mesmo patamar da inspeção, só que em departamentos diferentes. Né? A manutenção tem que sensibilizar a alta administração de que a eficácia de resultados depende de uma boa definição da inspeção. Então, tem que capacitar o pessoal da inspeção no RBI, Risk Based Inspection, né? Porque senão é muito cômodo, né? O camarada pega e coloca lá aí me perdoe mais uma vez as meninas aí presentes, tá? Bota um baita num fator de cagaço e se safa, não, tá? E a manutenção vai que se dimensiona para 60%, 80% de refratário, por exemplo, ou de troca de não sei o que e tal. Fez 30%, 40%. Fez menos, foi melhor. Não, já vai dar para discussão, para pleito. A contratada vai... mas eu me preparei para executar isso aí, eu acabei fazendo bem menos, não vou ter retorno, aquelas discussões. Não, a inspeção tem que melhorar realmente, tem que afinar, né, a sua precisão. Agora, tá? Não é no mesmo nível. Você tem que pegar e subir a administração para que a administração mostre, cara, inspeção, você é parte da produção. Aliás, isso é geral, né? Eu acho que esse sentimento todos nós temos que ter. Todos nós que trabalhamos numa determinada empresa, tá? Temos que entender, e eu acho que paulatinamente as altas administrações têm convergido para esse foco, tá? Que todos nós somos da produção. Então, não adianta a gente ter uma postura cômoda na minha zona de conforto, de pegar isso aí, não, botar para mais,
Não, temos que ser o mais realistas possível, sem incorrer em risco, né? Mas, pô, não é também ficar na zona de conforto e sair condenando tudo. Tá? Muito boa pergunta. Respondido. Quer mais algum comentário? Para mim está perfeito. Obrigado, Stone. Foi muito produtivo. A gente sofre bastante com essas questões. Sou de Cubatão também, trabalho com o Rodrigo, que fez a pergunta anterior. Sim. E a gente sofre por questões de, muitas das vezes, reduz muito o escopo e depois as pendências que foram cortadas, elas caem para manutenção. Então, é um ponto a ser ressaltado. Exatamente aquela questão, né, que eu estava falando do ciclo vicioso e ciclo virtuoso, né? Você não consegue fazer tudo na parada, que a parada está muito inchada, daí sobra muita coisa para manutenção de rotina, ela não atende bem, sobra para a próxima parada. Então, tem que quebrar isso aí. Então, temos que investir na manutenção de rotina para garantir que a operação tenha confiança na manutenção, e aí, quando nós, gestores da parada, dizemos, não, isso aí não precisa ser feito na manutenção, na parada, e nem deve ser feito, tá? Que é a operação de realmente tudo bem, porque eu sei que tu vai fazer depois. Correto? Show de bola, obrigado. De nada, meu caro. Mais alguma colocação? Stone, eu achei mais uma no chat aqui. Sim, sim. Que Peraí que eu perdi ela aqui, Stone. Pois é, você que está aí. O chat é difícil, né? Você vê assim, 99 conversas. Né? Aqui, o Luciano. Assim, diagonal é complicado. O Luciano Ferreira. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. O Luciano Ferreira pergunta assim: qual país ou região é hoje backmarketing em excelência na gestão de paradas? Olha, as experiências que eu tenho são Brasil, Estados Unidos e Peru. Tá? O Peru deixa um pouco a desejar. Eles não têm muito ainda o hábito da gestão, tá? Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, que talvez o surpreenda. Os Estados Unidos, pelo menos a experiência que eu vivenciei, não são esse bambambam todo, não. E eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um exemplo de um evento, de um incêndio que teve e tal, né? Um operador manipulou uma válvula errada, era para fechar essa, abriu aquela, uma confusão dessa. E, na fase de investigação do acidente, eu estava participando, tá? E aí perguntando, mas vem cá, operador, por que você fez? Não, porque o cara mandou eu fechar essa válvula, abrir essa válvula, não me recordo. Tudo bem, mas vem cá, aí você não sabia qual era o produto que ia, não sabia que esse produto... não sabia qual era o produto, não. O cara mandou fechar essa bola, eu fui lá e fechei. E aí, isso me surpreendeu muito, porque, né, quem, por exemplo, aí trabalha em paradas, imagino que muitos de vocês trabalhem com a Petrobras, não é porque eu fui Petrobras, não, mas os operadores, tanto da Petrobras como das petroquímicas e tal, no Brasil, eles sabem muito sobre o processo. Então, o cara pega e te dá uma aula. Não, aqui nessa linha passa tal produto. Se eu abrir demasiado essa válvula, vai atolar a torre tal, vai acontecer isso, vai aliviar para flare, etc. Então, me causou estranheza. Então, né, eu acho que a gente tem resultados bastante bons em parada. Eu não poderia dizer que somos benchmarking mundial, tá? Mas desses 3 países, tá, as paradas que nós fazemos têm resultados bastante bons. Eu participei de parada nos Estados Unidos, na PRSI, inclusive participei de uma parada de alquilação, que é uma unidade que só existe aqui no Brasil na RPBC, que é uma parada complicadíssima, né? Porque usa o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é barra, ele é muito perigoso. Então, você, na parada de uma alquilação, você leva uma meia hora para entrar, porque você bota a luva,
aí depois bota uma fita isolante para vedar a luva com a manga, a mesma coisa com a bota e com a tua calça, para não ter nenhum risco de penetração, tá? Se encapuza todo. Depois, quando você sai, você tem que tirar aquela roupa toda que fica por cima da tua roupa e botar ela lá, você não pode sair com aquela roupa. Então, mas eu participei e eu particularmente vi, claro que já tivemos resultados bastante ruins também em parada. Mas, de uma maneira geral, eu acho que os resultados de paradas nossas são bastante bons. Concordo contigo, Não porque temos às que vezes a nos gente tem a envergonhar, não. síndrome do vira-lata aí, né? Olha, tem uma pergunta. Exato. Outro dia foi quando eu estava comentando, eu estava fazendo uma live no Instagram. A gente está em época de webinar para cá, para lá, live no Instagram. E eu estava fazendo uma live no Instagram, mencionei isso aí. Tem um artigo no meu blog, tá, que eu peguei justamente dados da Alemanha, né? E a Alemanha é muito tida como paradigma da excelência e tal. Caraca, eu não me lembro agora, mas se vocês entrarem lá no blog Tech com K, tá, e derem uma pesquisada lá, vocês vão achar lá referir. Cara, muito desvio de prazo e de custo nos projetos da Alemanha também. E a gente muitas vezes tem, conforme você bem falou, o complexo de vira-lata de achar que, pô, nós somos horríveis. Não. Tá? Não. Diria que estamos até relativamente bem. Stone, tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo Zizas, que eu acho que talvez até ela vai gerar uma polêmica, mas é interessante perguntar. Como se trata a produtividade no cronograma? Não, beleza. Tá. Então vamos lá. Eu me lembro que eu já tive uma vez uma discussão, até com um amigo meu, ele continua na Petrobras, que ele é bem mais jovem que eu, tá? E nós tínhamos uma parada de manutenção do flare, da tocha. Tá? E ele, engenheiro químico, tá? Então ele engenheiro de processo, e eu engenheiro mecânico, né? Engenheiro de manutenção, né? Encarregado da parada. E num dado momento, tinha uma porrada de soldadores sentados lá. E ele passou lá, esbravejando. É por isso que esses contratos são tão caros e tal, não sei o quê. Olha só a quantidade de peão morcegando. Eu falei, calma. Eles estão sentados aí, que tem que estar sentados mesmo, porque eles precisam de andaime. Então está sendo montado um andaime que não podia ser montado antes, por causa disso, que a tocha ainda estava operando, né? Então só agora que estão podendo montar o acesso para depois os soldadores trabalharem. Aí depois, quando o soldador estiver trabalhando, você vai ver um montão de montador de andaime aqui esperando, né? Porque aí serão necessárias algumas modificações. Então, eu expliquei para ele. Uma coisa é uma linha de montagem, onde você tem até aquelas coisas ilustradas no filme do Chaplin, né? Passa por estudo de tempos e movimentos para que tudo seja concatenado, e aí a produtividade se aproxima quase do 100%, né? Do tempo todo. Mas, em manutenção, e particularmente numa parada de manutenção, ocorre muito isso. Vai ter soldador parado, né? Porque está sendo montado andaime. Vai ter um andaime, está parado porque, por enquanto, não tem andaime para ser modificado. Então, além disso, tem a questão de que o camarada se desloca para a área. Até a área ser dada como liberada, você tem que emitir permissão de trabalho. Aí tem aquela fila de supervisores para pegar a permissão de trabalho. Uma vez com a permissão de trabalho, você pega, se desloca. Aí o soldador vai, leva o cabo de solda, leva o cochicho, sobe a escada e tal, não sei o quê. Né? Eventualmente, ele pode querer dar uma mijada, aí ele tem que descer. Por isso, quando possível, em determinados pontos, é interessante você ter um banheiro químico, tá? E, né, desce para tomar água, toma um café, aí, eventualmente, fuma um cigarro. Aí também um outro aspecto. Lá na refinaria de Talara, né, no Peru, é proibido fumar dentro da refinaria. Mas é porque a refinaria fica ao lado da cidade. Aí o cara andou 100, 200 metros, ele está lá fora, fuma e volta. Tá? Na refinaria de Pasadena também é proibido fumar, mas também é perto da rua. Então o cara pode sair para fumar.
Mas muitos não fazem isso. Lá eles têm um péssimo hábito, ai, coisa nojeira, de mascar tabaco. Mascam o tabaco e ficam lá cuspindo aquela... Mas, de uma maneira geral, o vício do cigarro ele é tão forte que, se você não delimitar uma área, olha, aqui é uma área visível, relativamente protegida, se não tiver nenhum aviso em contrário, você pode fumar aí, chamados fumadouros, né? Aí o cara vai lá e fuma. Porque se você não fizer isso aí, o cara vai arrumar um lugar para fumar. E o pior possível, tá? Eu já tive um evento de um incêndio no tanque, um tanque de teto flutuante, tá? Tinha uma turma de serventes limpando o teto, né? Porque sempre o teto ondula, daí sempre tem algum acúmulo, então o cara estava... Aí, não vou dizer num canto, porque o tanque é circular, né? Canto no círculo fica meio difícil, mas num determinado ponto, próximo à periferia, tinha uma garrafa de café e lá subitamente rompeu um fogo. A galera conseguiu fugir, daí entraram aqueles canhões de espuma, e aí fizemos a investigação, e próximo à garrafa de café tinha um cigarro inteiro, com a ponta queimada e pisado. Quer dizer, o cara acendeu, o bico fez merda, jogou no chão e pisou. Mas daí já tinha feito. Né? Você vê como é o vício do fumo. O cara em cima de um tanque de 550 mil barris, vai lá, estava pela metade do tanque, mas vamos lá, 250 mil barris de petróleo, o cara, o imbecil, vai fumar, tá? Em cima desse teto. Então, o cara desce, fuma, até voltar, a produtividade é muito baixa. Então, eu diria que numa parada de manutenção, o tempo na ferramenta é em torno de 50%, e já fizemos medição disso aí, tá? Já houve paradas que nós contratamos empresas para fazer medição de produtividade e dá em torno de 50% de tempo na ferramenta, o que não necessariamente significa produtividade, porque dois peões, 2 soldadores, por exemplo, podem estar 50% do tempo na ferramenta e esse aqui produzir muito mais do que esse, ser muito mais rápido e esse aqui é mais lerdo, tá? Mas tipicamente é baixa a produtividade, sim. Eu diria que de tempo na ferramenta oscila em torno de 50%. Não, muito bom. Respondi? É muito bom, mas eu acho que a pergunta dos Isos aqui, acho que não tenho certeza, foi assim, deixa eu te expor melhor. Se você tem um tempo, você citou de 50% aí de produtividade, a gente coloca isso, por exemplo, assim, dentro do calendário, por exemplo, eu tenho 10 horas, mas eu vou colocar 8 horas no calendário porque a minha improdutividade aí de liberação já tá. Entendi. Ou de repente eu uso um calendário cheio e coloco essa improdutividade em gordura do tempo. Eu acredito que a pergunta foi mais ou menos essa. Tá, então perfeito. Eu prefiro essa última opção. Por quê? Porque se você, digamos que você, por exemplo, eu sei que 10 horas eu só trabalho 6 horas. Aí você faz um calendário fake, né, só com 6 horas. Aí, por exemplo, a hora de início, em vez de 7h30, vai ser 9h30, por exemplo. Aí o cara, quando recebe aquela programação, 9h30, não tem tempo. Ele não vai entender que esse 9h30 é devido ao fato de que há essa improdutividade. Então é melhor você usar, é de 7h30 às 18h30. Agora, uma atividade que tempo na ferramenta, tá? Metro linear de solda, tá, por hora, levaria, por exemplo, 4 horas, eu vou botar essa atividade com 6, 7 horas. Eu prefiro colocar uma gordura, tá? Para não falsificar os horários, porque o peão, o executante, não vai entender isso. Ele vai, tá tranquilo, você está para 9h30. Então, eu uso o horário real, mas embuto essa improdutividade, até porque, eventualmente, essa improdutividade pode ser diferente, dependendo do tipo de serviço, né? Por exemplo, você pode pegar, né, digamos, o serviço de jateamento e pintura, tá? Na parada, quando chegar nesse ponto aqui, você vai ter que jatear e pintar o forno.
Bom, daí você sabe que aquele serviço lá não requer tanto, você consegue levar o jato, o equipamento todo de umidificação, etc., deixar na véspera, então você sabe que você não vai ter uma perda tão grande. Já para uma atividade de solda, o cara tem que levar, né, a ferramenta, a tenagem lá para cima, daí já é uma improdutividade maior. Então eu prefiro deixar o horário certo, de 7h30, 18h30, de 7h30, 19h30, que seja, e embutir, né, essa improdutividade no tempo da tarefa. Era isso? Exatamente isso, o Stone. Muito obrigado. Perfeito. Stone, o chat está carregado. A gente acho que não vai conseguir responder todas as perguntas. Então eu gostaria de ver aí o teu limite. Nós estamos com 1h35 já, né? Sei lá, mais uma, mais dois questionamentos, eu vou buscar aqui, porque não vai dar para responder tudo. Tranquilo. Deixa eu aproveitar, até, Luiz, falando um papo que nós tivemos alguns dias atrás, né, já aproveitar e fazer um comercial, né, que você fez aquele curso Processo de Refino, e estou vendo que tem alguns aí, o Samir, o Rafael, que fizeram também o curso, né, e não sei se tem outros. E aí você até sugeriu se não daria para fazer assim, uma palestra com, né, um apanhado, um resumo daquilo. Então, né, queria, então, mais uma vez, frente a você, confirmar e deixar aí o convite. Fiquem atentos aí, que falta a gente só acertar a data, mas vou fazer uma palestra resumo daquele curso, porque eu acho que é interessante, nós que trabalhamos no planejamento, a gente saber, né, tudo bem, eu não sou um operador, mas é interessante saber, né, no que a gente está mexendo, tá? Então, aproveitar para todos ficarem aí. São presentes, Samir. Muito bom, Stone. Ok. Muito bom. Bom, pessoal. Mas vamos lá. Quem está por aí, outras perguntas aí. Fica aí, a Abraplan, junto com o Stoner, vai promover um assunto interessantíssimo aí, que é um webinar sobre o processo de refino. Então, nos próximos dias, isso vai acontecer. Vamos lá, deixa eu pegar mais um aqui. O Rafael Mesquita pergunta assim: quais os pontos de atenção em pré-parada? Tá. Eu diria o seguinte, tá? A gente tem que mudar o modelo mental. Muitas vezes a gente faz a pré-parada pensando o seguinte: não, eu estou fazendo aqui o serviço na pré-parada, se não der, eu faço na parada. Não pode ter esse pensamento. Não, esse serviço é de pré-parada, então eu tenho que fazê-lo em pré-parada. Porque esse é o cerne da questão. Você está fazendo em pré-parada justamente porque você não quer carregar a parada. Tá? Então, encarar a pré-parada como se fosse a parada. Quer dizer, a unidade não parou, mas a preocupação em realizar todos os serviços naquele prazo de pré-parada, antes que a unidade pare realmente, é fundamental. Tá? Para você realmente poder enxugar o escopo da parada. Atendi aí? Ok, Stoner. Por aí? Você tem mais tempo? Meu caro. Estamos aqui de quarentena. O Flávio Machado pergunta assim: a Petrobras utiliza algum backmarketing para avaliar o posicionamento dos eventos de paradas? Houve, no início dos anos 2000, né, realmente um processo, digamos assim, de estreitamento das paradas. Ou seja, quais são os indicadores? Quem tem muitos dados a respeito disso aí é a Solomon, né? Então, a Solomon tem N dados que estão acessíveis às empresas, não são acessíveis a todos, né? Mas as empresas que pagam a mensalidade, e é uma mensalidade até elevada para a Solomon para ter as informações. Então, a Petrobras, a partir do ano 2000, mais ou menos, tá? Até com o diretor Cosenza, com quem eu trabalhei na refinaria de Pasadena, eu fui para lá com ele, procurou usar, tá, como referência de prazo de campanha o benchmarking da Solomon, então estendeu o prazo de campanha das unidades, exceto Caldeiras, que Caldeiras tem questão da NR, né? Tá? Então, Caldeira, você
tem que ter o tempo de campanha de 1 ano ou 18 meses se você tiver uns PI. Então, Caldeira não dá para mexer. Mas as outras unidades pegou os referenciais de maior prazo de campanha e os menores prazos de parada. Então, isso aí foi o que nos balizou do ano 2000 para cá. Atendeu? Sim. Ficou faltando um pedaço? Eu acho que era isso, Stoner. Aqui no chat já fechou. Se quiser fazer as considerações finais. Não, eu queria, mais uma vez, parabenizar a Abraplan, que é uma entidade assim, tão nova e que já está conseguindo tantas palestras e tal, está movimentando bem, está, digamos assim, com uma capilaridade muito boa. Cumprimentar vocês, dizer que estou sempre à disposição para participar dos eventos, eu acho interessante isso aí. Agradecer a participação de todos, foi uma participação bastante intensa, né? Percebo que as pessoas aí gostaram. Aqui, o Jonathan aqui, Stoner, só para contribuir um pouco, hoje a licença do Plano Online custa R$140 mensais. E as atualizações são mensais, vale a pena conferir. Nesse particular, Jonathan, eu tenho até um outro diferencial, como eu estou produzindo muitos vídeos, eu migrei do Windows para o Mac, né? E aí eu tenho até o Office aqui no Mac, mas não tenho o Project, tá? Porque os outros aplicativos você tem, tá? Para Mac. O Project não, então teria que instalar o Parallel, tá? Para depois poder instalar o Project. Mas obrigado aí, tá? Não sabia que tinha, né? É a tendência, né? É você ter hoje em dia o SaaS, né? Software as a Service, né? Muito obrigado a todos aí. Prazer ter estado aí com vocês. E fiquem de olho aí, porque já eu e o Ananias aí vamos marcar, agendar, possivelmente, eu acredito, possivelmente, sem ser na próxima segunda, na outra, mas aí depende, tá? Eu estarei disponível, mas aí depende da gente fechar aí. Mas fiquem ligados aí, daí vai vir. Ok? História, só para finalizar, lembrando aqui, hoje, dia 18/5, a Abraplan está fazendo aniversário de 1 mês. Foi exatamente um mês. Para ver, em 1 mês a Abraplan já conseguiu tudo isso, né? Um monte de palestras aí, que bom. Parabéns, parabéns. Graças mesmo. a esse pessoal colaborativo aí, aos ADMs ativos e a vocês que estão, cada vez que a gente procura, nos atendendo aí para trazer informação para esse público maravilhoso aí. Tá, contem sempre comigo. Agradeço muito a todos. Grande abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, gente.